Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos continuar com o material Aprender Sempre, volume 3. Nós estamos na sequência de atividades 1, na parte 5, isso mesmo. Hoje a gente vai falar da relação da equação com a geometria. Na última aula a gente também falou dessa relação, mas nós usamos perímetro com a parte de equação. Agora a gente vai usar a parte de área com a equação, certo? E aí, será que vocês estão preparados? Separem, por favor, lápis, borracha, caneta, folhas para anotação. Se você já pegou seu caderno, Aprender Sempre, volume 3, pegue ele também, que você pode utilizar. Senão, você consegue tranquilamente acompanhar as nossas aulas, tá bom? Conto com a presença da professora Inês para me ajudar. Como sempre, bem-vinda, professora Inês. Tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas da primeira série do ensino médio. Alunos, entrem lá no chat da sua escola com o seu professor. Mande as respostas das atividades para eles. E professores, repassem as respostas dos seus alunos para nós, para a gente ver a participação deles. Mas, alunos, se você não consegue entrar lá no chat, não tem problema. Resolva as atividades aí na sua casa e depois verifique as respostas aqui com a resolução da professora Roberta. Vamos então começar, professora? Vamos sim. Então, vou pedir, por favor, para colocar o primeiro slide com o objetivo da aula de hoje. Então, o objetivo é resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas, cujas medidas das formas geométricas envolvem incógnitas. Ou seja, a gente vai resolver problemas que têm a ver com área de retângulo, onde vai cair numa equação do primeiro grau. Vai aparecer uma incógnita x e vai cair numa equação do primeiro grau e a gente vai descobrir essa incógnita x. Tudo bem? Vamos começar? Então, vou pedir para colocar o próximo slide com a primeira atividade na tela. Bom, essa atividade 5 está na página 19 do material Aprender Sempre, volume 3, da primeira série do ensino médio. Como ela é uma atividade bem complexa, eu separei elas em partes. Então, parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante, para a gente poder conseguir desenvolver ela inteirinha e ir acompanhando o raciocínio e não se perder no caminho, tá bom? Então, observem que a gente tem lá uma figura parecida com a aula passada, que tinha um lote, é no mesmo estilo. Vamos ler, entender, para a gente poder ver como faz esse exercício, tá bom? A figura a seguir mostra um lote que Marcos comprou, cuja medida da área é de 2.600 metros quadrados. Bom, então a primeira coisa que você tem que respirar e pensar é, olha, eu estou falando de área. Falou em área, tem a ver com a figura. Olha, a figura é um retângulo. Eu estou vendo ali o lote de Marcos embaixo, que tem o lote 1, na lateral o lote 2, e embaixo tem o lote do Marcos. É um retângulo. Como que eu calculo mesmo a área do retângulo? A professora Roberta falou disso lá no Retomando Conceitos. Será que eu lembro? Bom, a área de retângulo é a multiplicação de um lado pelo outro lado diferente, né? Então, eu coloquei aí, lado maior vezes lado menor. Tem professor que fala base do retângulo vezes altura, lado vezes lado. Tudo bem, você tem que pegar os dois lados que são diferentes e multiplicar. Bom, nesse primeiro momento do exercício, eu escrevi aí em azul do lado, eu quero saber qual é o valor do x. Aí você fala, professora, como que eu faço isso? Então, respira. Você sabe que a área vale 2.600, certo? Você sabe que você tem o lote do Marcos, que é um retângulo. E você sabe que a multiplicação dos dois lados vai dar a área. Então, você vai montar uma equação. Como? 65, que é um dos lados, vezes o outro lado, que é 8, que multiplica, entre parênteses, x menos 2. E essa multiplicação vai ser igual a 2.600. Você vai fazer a multiplicação, a distributiva, vai cair numa equação do primeiro grau, que você já tem que saber resolver, isolando o x de um lado, quem não tem x do outro, e vai descobrir para mim o valor desse x em metros, ok? Vai dar um trabalhinho, mas é legal de fazer. Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade, essa distributiva bem legal aí? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Descubra um valor do x para mim, por favor. Até já!
Voltamos do chat. E aí, você conseguiu descobrir o valor do x? Fez a distributiva? Resolveu a equação? Conseguiu falar com o seu professor a resposta? Professor, você conseguiu ver a resposta dos seus alunos? Os alunos estão participando? Como que está acontecendo aí? Professora Inês, e aí? Conta tudo que você puder. Professora Roberta, tem muitos alunos participando e enviando as respostas para os seus professores. E os professores estão repassando para nós, sim. A participação está muito boa. Entre todo mundo que enviou para os professores as respostas, que x é igual a 7 metros, nós temos os alunos Bruno, Angélica e Vitória, do professor Walter, a aluna Ana, da professora Shirley, a aluna Isabelle, do professor Henrique, a aluna Ingrid, do professor Lorival, o aluno Emanuel, do professor Walter, o aluno Igor, da professora Aparecida, os alunos Guilherme, Daniele e Maiara, da professora Silvânia, e o aluno Victor Hugo, da professora Aline. E parabéns para os outros que eu não consegui falar o nome e que mandaram x igual a 7 metros. Vamos então ver a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Eu quero mandar um abraço especial para o aluno Ivin, de Marília. Um abraço para você. Continue participando das nossas aulas, tá bom? Então, professora Inês, eu vou pedir para você me falar primeiro qual que era a área do lote de Marcos, para eu anotar aqui para resolver. Então, vamos lá. Área, 2.600 metros quadrados. Então, 2.600 metros quadrados. Então, a gente sabe que essa área vai dar 2.600, tem que multiplicar os dois lados. Qual que é o primeiro lado, professora Inês? Um dos lados, 65. 65. Que multiplica, qual que é o outro lado? 8, que multiplica x menos 2. X menos 2. Então, essa multiplicação é a minha área, então isso vai ser igual a 2.600. Tudo bem até aqui? Vou fazer 65 vezes 8 para depois fazer a distributiva com x menos 2. Acho mais fácil. Tem gente que prefere primeiro fazer a distributiva do 8 e depois fazer a distributiva do 65. Dá na mesma, tá bom? 65 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 6, 48. Mais 4 dá, contando aí, 52. Então, aqui dá 520, que vai multiplicar x menos 2 e vai ser igual a 2.600. Aquele aluno mais espertinho pode passar esse 520 dividindo e dividir 2.600 por 520. Até pode, tá? Eu prefiro fazer a distributiva, que eu gosto de fazer uma distributiva. Então, eu vou fazer 520 vezes x mais 520 vezes o menos 2. Por que eu gosto de fazer a distributiva? Porque, às vezes, não daria para dividir esse 2.600 pelo 520, daria um número com vírgula e ia me complicar um pouco. Então, eu gosto de fazer passo a passo, ok? 520 vezes x dá 520x. Muito bom. Multiplicação, sinais diferentes, menos. 520 vezes 2, dá para fazer de cabeça, né? 2 vezes 500 e 2 vezes 20. 2 vezes 500 é 1.000 e 2 vezes 20 é 40. Então, dá 1.040, igual a 2.600. Então, terminei minha distributiva. Agora, vou resolver minha equação de primeiro grau. Como mesmo, isolando aqueles termos que têm x. No caso, só tenho 520x. Então, esse 1.040 vai ter que ir para o outro lado da equação, mudando a operação de menos para mais. Agora, a gente tem aqui que 520x é igual. 2.600 mais 1.040. Esse também dá para fazer de cabeça, né? Aqui, 2.000 mais 1.000 dá 3.000, 600 mais nada dá 600, 40 mais nada, 40. Deu 3.640. Está multiplicando, vou passar dividindo. Então, aqui na hora de dividir, eu vou dividir por 520. Vou cancelar esse zero, ou seja, estou dividindo em cima e embaixo por 10. E eu vou ter, então, 364 dividido por 52. Vamos fazer a continha aqui do lado. 364 dividido por 52. Para eu poder saber mais ou menos quanto dá, eu vou imaginar que esse 36 está para esse 5 aqui. Tabuada do 5 para dar 36, 5 vezes 7 dá 35. Vou tentar o 7. Se não for, eu coloco o 6. 7 vezes 2, vou fazer aqui do lado.
52 vezes 7, mais fácil. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1. Opa, deu certinho. Não sobrou nada. Então, o x vale 7. Como a gente está falando em metros quadrados, a lateral lá vai valer metros, 7 metros. Vou pedir para colocar a resolução na tela para eles. Tem como? Isso mesmo. Então, essa é a resolução. Observem que eu coloquei ali, fiz a distributiva da mesma forma, passei para o outro lado, dividi e encontrei o x valendo 7. Muito bom. Então, vamos agora para a próxima atividade, que ainda é a atividade 5, só que agora eu vou continuar mais um pouquinho essa atividade. Vou para a parte 2, que eu chamei aí da minha atividade, ok? Então, começo com a mesma situação. Tem lá o lote do Marcos, a área é 2.600. A gente tem as medidas dos lados ali. A gente já sabe que o x vale 7 metros. Agora, o que ele está falando ali do lado? Ó, sabe-se que Marcos precisa pintar o muro de 2 metros de altura, que faz divisa com o lote 2. Então, observem o lote 2 aí, ó. Qual que é a divisa? Não é esse 8 que multiplica x menos 2? Ele quer construir um muro aqui, ó. Sim? Então, vamos pensar. Quando a gente está falando de um muro, estou olhando ele de frente, tá? Aqui está a base do meu muro, e ele falou que a altura do muro são 2 metros. Então, eu tenho que pensar quanto vale essa base desse muro, certo? Porque ele quer pintar esse muro. Olha o que ele pediu aqui embaixo, ó. Nessas condições, determine o total em metros quadrados de muro que Marcos deverá pintar. Ou seja, ele quer a área desse muro, a área. Para a gente poder achar a área, eu tenho que multiplicar a base do muro, que é 8 que multiplica x menos 2, pela altura, que é 2. Sim? Esse x eu já encontrei, ele vale 7. Então, respira e vamos pensar de novo. Eu quero construir um muro entre o lote de Marcos e o lote 2. Sim? Para eu pintar o muro que existe. Pintar. Para eu poder pintar o muro, eu tenho que calcular a área. Para eu calcular a área, eu preciso da base e da altura. Ele falou que a altura é 2 metros. A base, olhando pelo desenho, é 8 que multiplica x menos 2. Se eu já sei que o x vale 7, é só substituir, descubro essa base, multiplico por essa altura, e aí eu já sei quanto que eu tenho que pintar, qual é a área que eu tenho que pintar. Ok? Professora Inês, quanto tempo eles têm para descobrir essa área? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Qual que é a área desse muro? Manda lá no chat para mim. Valeu!
Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram descobrir qual é a área desse muro? Calcularam a base, multiplicaram pela altura? E você aí de casa, conseguiu? Sim? Não? E aí, professora Inês, alguma resposta no chat? Muitas respostas no chat. Os professores estão mandando de vários alunos de várias localidades. E eles estão respondendo que a área do muro é 80 metros quadrados. Entre todos que responderam, nós temos as alunas Giovana, Sofia e Luísa, do professor Cláudio, as alunas Maite e Gabriela, da professora Maria Jesus, o aluno Daniel, do professor Ivanildo, a aluna Brenda, do professor Everaldo, a aluna Júlia, da professora Silene, a Maria Vitória, a aluna do professor José Benedito, o Augusto, a aluna do professor Lorival, e o Vinícius, a aluno da professora Ana Regina. Vamos para a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então, a gente tem lá um muro. Vou fazer um desenho de novo aqui. Espera aí que a caneta voltou. É o outro. Espera aí. Opa. Deixa eu mudar de slide. Deixa eu fazer a caneta funcionar. Canetinha, vamos lá. Então, a gente tem um muro, né, um retângulo, muito bem feito por mim, onde a base é 8, que multiplica x menos 2. É isso, professora Inês? Isso mesmo. E a altura aqui são 2 metros. Lembrando que essas duas medidas estão em metros. Além disso, a gente sabe que o x vale 7 metros. Certo, professora Inês? Corretíssimo. Então, vamos multiplicar. 8 que multiplica x menos 2. Vamos descobrir esse lado. Vou substituir o x por 7. Posso fazer a distributiva se eu quiser, mas é mais fácil começar com a conta de menos. Quanto que é 8 menos 7? Ou 7 menos 2, já estava fazendo outra conta. 7 menos 2, 5. E quanto é 8 vezes 5? 40. 40 metros. Quer dizer que esta base mede 40 metros. Então, o muro vai ser a minha área deste muro, que vai ser pintada, vai ser, vou pôr sinal de igual para ficar mais bonitinho. Ele vai ser os 40 metros que a gente tem de base, vezes 2 metros que a gente tem de altura, ou lado vezes lado, ou lado maior vezes lado menor, tanto faz. Isso aqui de cabeça dá 80. Cuidado com a unidade. Como a gente multiplicou metros por metros, toda vez que fala em área, a unidade está elevada ao quadrado. Então, a gente tem 80 metros quadrados, ok? Vou pedir para colocar a resolução na tela para eles. Isso. Então, observe que aí eu anotei quem era o muro, qual era o lado maior, fiz o cálculo dos 40 metros, lado menor, que são os 2 metros, e calculei essa área que dá 80 metros quadrados. Vamos continuar a atividade 5, parte 3. Próximo slide. Agora que a gente já sabe que lá tinha o lote do Marcos, que a área era 2.600, descobri o valor do x valendo 7, calculei a área do muro, que é 80 metros quadrados, agora eu vou pensar no produto que eu vou utilizar para pintar este muro. Sim? Então, observem aí, ó. Sabe-se que Marcos quer pintar o muro. Legal. A tabela a seguir mostra o valor de cada produto e sua capacidade de coberturas por metro quadrado. Então, o primeiro produto, ele custa R$ 98,00, digamos assim, a lata, vai? E a cobertura é de 5 metros quadrados. Quer dizer que cada lata cobre 5 metros quadrados. Tudo bem? Produto 2, R$ 142,00 e cobre somente 8 metros quadrados. Já aumentou um pouco a quantidade do que cobre, né, da parede. Legal. E o produto 3, R$ 190,00 cada lata e ele cobre 10 metros quadrados. Calcule quanto Marcos gastaria para pintar o muro utilizando cada um dos 3 produtos. Então, respira. Você tem que pintar o quê? 80 metros quadrados. Olhando para o produto 1, se eu consigo cobrir com uma lata 5 metros quadrados, eu vou dividir 80 por 5 para descobrir quantas latas eu preciso. Aí eu descobri essa quantidade, eu vou multiplicar por 98 para ver quanto que eu vou pagar. Aí, no segundo produto, se eu tenho 80 metros quadrados para pintar e a lata rende 8, vou dividir 80 por 8, vou ver quantas latas eu preciso e vou multiplicar por 142. A mesma coisa no produto 3, ok? Já dei dica demais. Vai ter que fazer aí divisão e multiplicação, certo? Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer esta atividade? Bom, 3 produtos, 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Boa sorte.
voltamos do chat. E aí, você conseguiu calcular o preço para cada produto? Quanto que ele vai gastar para pintar os 80 metros quadrados? Fez as divisões, as multiplicações? Deu muito trabalho? Sim? Não? Espero que não. Espero que você tenha conseguido fazer, certo? Professora Inês, e os professores, o que eles colocaram dos seus alunos aí? Ah, só falar, eu vi que vários professores falaram que suas turmas estão realmente participando, que está gostando de ver. Eu também fico feliz com isso. E aí, professora Inês? Então, professora Roberta, lá no chat, vários professores mandaram as respostas. Do produto 1, R$ 1.568. Do produto 2, R$ 1.420. E do produto 3, R$ 1.520. E os alunos que mandaram foram a aluna Maria Eduarda, da professora Adriana, a Giovana, Sofia e Luísa, do professor Cláudio, as alunas Tayane, Gustavo, Cauã e Isa, da professora Andresa, a aluna Angélica, da professora Adriana, os alunos Júlia, Laura, Gisele e Gabriel, do professor Noel, a Isabel, da professora Kátia, e o Vinícius, aluno da professora Ana Regina. Parabéns para vocês e todos os outros que conseguiram chegar nestes resultados. Vamos lá, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou pedir para colocar o próximo slide em branco para mim, por favor. Professora Inês, qual que era mesmo a nossa área do muro? A área do muro, 80 metros quadrados. Ok, então vamos começar com o produto 1. Vou chamar de 1 aqui. O produto 1, ele cobre quantos metros quadrados? 5. Então, eu vou fazer 80 dividido por 5, tá bom? Depois eu multiplico pelo valor. Vamos lá. 8 dá para fazer vezes? Dá. 1 vezes 5, 5. Cabe dentro do 8, sobram 3. Abaixo 0. Ah, tem 30 na tabuada do 5? Tem. 6 vezes 5, 30. Sobra nada. Quer dizer que ele precisa de 16 latas. Tá, quanto que é o preço de cada lata, professora Inês? Neste produto, R$ 98. Então, no produto 1, R$ 98, vezes as 16 latas que eu preciso, ou 16 galões, ou o que seja, vamos ver quanto vai dar. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 9, 54. Com mais 4, 58. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. Vou somar. 8 mais 8, 16, vai 1. E aqui dá 15. Então, no produto 1, o valor que ele vai gastar é R$ 1.568. Tudo bem? Produto 2. Professora Inês, quanto que rende o produto 2? 8 metros quadrados. Ah, essa aqui eu não precisava nem armar a continha, né? 80 dividido por 8 vai dar 10 e dá certinho, porque 8 vezes 10 é 80. Qual que é o preço do produto 2? Cada galão, R$ 142. Então, 142 vezes 10. Multiplicar por 10, ó, vou até colocar o zerinho do lado. Nem precisava fazer conta. É só colocar um zero do lado. Então, o produto 2, ele vai gastar R$ 1.420. Muito bom. E o produto 3, professora, quanto que rende? Produto 3, 10 metros quadrados. 10 metros quadrados por galão ou por lata. 80 dividido por 10, também não preciso me preocupar. 8 vezes 10 é 80, ou seja, 8 latas. Quanto custa cada lata? R$ 190. 190 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72 vão 7. 8 vezes 1, 8. 8 mais 7, 15. Certo, professora Inês? Correto. Então, deu um total de 1.520. Então, observem que sai mais barato ele comprar no produto 2. O produto 3 um pouquinho mais caro e o produto 1 muito mais caro. Certo? Muito bem, põe a resolução para eles tirarem um print, por favor, que eu fiz um formato de tabela. 80 dividido por 5, 16, multipliquei o 16. 80 por 8 deu 10, multipliquei o 10. E 80 por 10, 8, e multipliquei o 8. Tudo bem? Vamos fazer a última parte agora dessa atividade? Então, a atividade 5, parte 4, pode colocar para os alunos. Agora sim, Marcos possui R$ 1.600 para pintar o muro. A gente já fez a conta de quanto ele gasta para cada produto. Produto 1, produto 2, produto 3. Já dei a dica para você, certo? Legal. Nessas condições, Marcos deve escolher o produto. Item A, ele quer que você escolha o produto 3 e o troco será de 80. Item B, produto 2 e o troco é de 180. Item C, o produto é 1 e o troco é de R$ 32. Item D,
o produto é 3 e o troco é de R$40. Item E, o produto é 2 e o troco é de R$90. Então, eu quero saber qual dessas alternativas é melhor para o Marcos, sendo que ele tem R$1.600. Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok, então daqui 3 minutos voltamos. Eu quero saber qual é o item correto. Até já. Voltamos do chat. E aí, você conseguiu descobrir qual é a melhor opção aí para o Marcos? Sim? Não? Fez as contas de menos? Ou foi de cabeça? E aí, professora Inês, o que eles falaram aí no chat? Professora Roberta, os professores mandaram resposta dos alunos e eles responderam que é a alternativa B, que ele vai gastar o 1.420 e ainda vai sobrar R$180 de troco. Entre todos os alunos que responderam, temos a Ana Clara e o Guilherme, da professora Ana Cristina, o Guilherme e a Sara, da professora Josiane, o Daniel, da professora Célia, a Mariane, da professora Adriana, a Camille, da professora Helenir, o Luan, da professora Lilian, o Riquelme, da professora Lucilene, o Wesley, do professor Levilson, a Vanessa, da professora Márcia, a Fernanda, do professor José Aparecido, e a Vilma, o Andrés e o Igor, da professora Gisele. Vamos então ver, professora Roberta? Vamos sim. Então, professora Inês, eu quero que você só me ajude aí. A gente sabe que é 1.600, mas eu quero o preço de cada produto para eu poder fazer a conta de menos, certo? Ok. Então, produto 1 é 1.600, que é o que o Marcos tem, menos quanto? R$1.568. 1.568. Ah, vou ter que pedir emprestado, né? Então, aqui põe 1, aqui ele vira 9, aqui vira 5.
Nossa, que 5 feio, mas tá bom. 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 5 menos 5, 0. E 1 menos 1, 0. Então, a gente tem um troco aí de R$32. Legal, um troco legal, mas vamos lá. Segunda situação, 1.600. Quanto que a pessoa vai gastar? R$1.420. R$1.420. Então, aqui 0, 0. Vou pedir emprestado. Aqui fica 5. 10 menos 2 vai dar 8. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 1. Troco de R$180. E o produto 3, professora Inês? R$1.520. R$1.520. Então, aqui, 0 menos 0, peça emprestado. Vamos ver se agora o meu 5 fica melhor. 10 menos 2, 8. 5 menos 5, 0. 0, troco de 80. Se você olhar para as alternativas, 32, 180 e 80. Volta, por favor, o slide anterior, que tem as alternativas na tela para eles. Conseguem voltar? Isso. Você vai ver aí realmente esses valores aí que eu falei de troco. Então, você fala, nossa, professora, mas qual que eu vou escolher? É claro que se o Marcos está comprando um produto para pintar o muro dele, ele vai querer gastar menos e vai querer ter um troco maior. Então, era óbvio que ele ia usar somente o produto 2. Então, seria ou a alternativa B ou a alternativa E. Porque, desculpa, ninguém vai querer gastar mais. A pessoa vai querer gastar menos. Então, ela não vai querer gastar 1.568 nem 1.520. Ela quer gastar 1.420. Então, eu tinha que, na verdade, conferir o troco só do 1.420. Fiz de todos, mas nem precisava. Qual que é o troco de 1.420? 180. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa B de bola. Vou pedir, então, para pular o próximo slide e põe o outro. Pode mostrar para eles? Isso, esse aí. Então, a nossa resolução é a alternativa B. Observem que eu fiz o troco de cada um, mas era óbvio que eu tinha que pensar no melhor custo-benefício. Ou seja, onde eu vou gastar menos, vai ser melhor para mim. Então, gastar menos é 1.420 e o troco correto é R$180. Então, só não esqueçam que eu peguei uma atividade que era única, que era 5, e eu dividi em 4 partes para ficar mais fácil de você chegar na conclusão do que queria o exercício. Porque, na verdade, era um exercício único, querendo saber qual que era a melhor opção de produto para o Marcos comprar. Então, eu gostaria que depois vocês olhassem esse material Aprender Sempre e tentassem fazer e fizessem, pedissem ajuda para os seus professores para fazerem todos os outros exercícios que tem aí de perímetro e de área, que é a parte de geometria, envolvendo a equação do primeiro grau, que tem vários, mas infelizmente numa aula não dá para eu fazer todos eles, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai resolver a parte final de problemas, tá bom? Não vou mais falar de geometria, vou só no finalzinho, na última aula lá da sequência 1, que é a parte de problemas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, adorei a participação de todos. Professora Inês. Ok, antes de me despedir, tem o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula. Então, o QR Code para os nossos alunos, por favor, na tela. Entre lá, pessoal, e fale o que você achou da aula, se está boa, se pode melhorar, ou o que você acha que tem que ser feita. Também quero mandar um alô para o aluno Gabriel, do professor Tiago. Obrigada, hein? Continue participando nas nossas aulas. Professora Inês, só uma coisinha. Professores que ainda não estão conseguindo achar o material no repositório, nós já falamos com o responsável, ele está tentando fazer com que o repositório volte a funcionar e os PPTs fiquem disponíveis, ok? Muito obrigada, até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bruno, cadê você? Aqui onde? Aqui, no chat do Centro de Mídias. Danadinho, me enganou de novo. Não, mas eu tô falando sério. Sabe aquele chat das aulas onde tá todo mundo sempre junto comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela. Todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo tá voltando às atividades presenciais. Ah, tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede
continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Ah, mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora!